O peso. O peso, né, é a principal ferramenta de avaliação antropométrica. Quando nós subimos uma balança e temos aquele peso, ele é a soma de todos os nossos componentes corporais. Então, junto daquele peso, eu tenho conteúdo de gordura, conteúdo de massa magra, água e ossos, tá? Então, e ele vai expressar aquele valor que eu estou vendo na balança, ele vai expressar a relação entre o aporte de calorias, ou seja, a quantidade de calorias que eu estou ingerindo, e o meu gasto energético. Nós temos que ter atenção quando vamos lidar com o peso. Por quê? Porque o peso não especifica a porção de massa magra e de massa de gordura. É um todo. Então, alterações de peso não especificam para mim qual o compartimento que foi acometido, por exemplo, por uma desnutrição. Então, se eu tenho uma perda de peso, né, e aí eu fico muito feliz que o meu paciente perdeu peso, antes de eu ficar feliz, eu tenho que conhecer a composição corporal. Porque pode ser que parte dessa perda de peso seja devido à perda de água. Né? Na verdade, eu desidratei, eu perdi água. Ou eu perdi massa magra, né? Massa magra ou massa muscular. Então, isso não é interessante para o meu paciente. Então, a gente tem que ter muita atenção e não ficar apenas com o peso para fazer avaliação nutricional. Tá? Uma outra coisa que nós devemos ter atenção com relação ao peso é que o excesso de gordura de uma pessoa pode mascarar uma subnutrição proteica. Então, pode ser que essa pessoa teve uma perda de peso muito grande e hoje ela tem um peso normal, considerado normal ou eutrófico. Porém, quando vamos analisar a composição corporal, eu posso ver que, apesar do peso dela estar dentro dos limites de aceitabilidade, dentro dos limites, né, de eutrofia, o percentual de gordura está alto e a quantidade, né, de massa magra, de massa muscular está baixo. Então, a gente tem que estar atento para isso. Outra coisa é que mudanças agudas no peso refletem principalmente, né, podem refletir, aliás, variações no estado de hidratação do indivíduo. A gente já falou isso, né? Que o peso está muito, na verdade não é o peso, as medidas antropométricas estão muito influenciadas pelo estado de hidratação. Então, se eu perco água, eu vai interferir no meu peso, tá? E, como a gente também já falou, alterações como visceromegalias, carcinomas, presença de edema ou ascite pode superestimar o peso do indivíduo, comprometendo então o meu diagnóstico nutricional. Bem, o peso então é um importante parâmetro de avaliação. Então, apesar disso tudo, né, apesar da gente ter que ter atenção ao peso, ele é sim um importante parâmetro de avaliação. Por quê? Porque perdas ponderais graves, tá? Quando eu perco muito peso, isso está associado a um aumento das taxas de mortalidade e morbidade, ou seja, taxas de doença, né, desenvolvimento de doença e morte. Tá? Então, é sim importante eu verificar o peso, tá? O peso corporal de adultos sadios varia muito pouco no dia a dia, menos de 100 gramas por dia, tá? E uma perda de mais de 10% do peso em 6 meses, né? Se você não estiver fazendo nenhum tipo de acompanhamento para redução de peso, se você simplesmente perde peso e não sabe muito bem qual é a causa,
isso tem uma significância clínica. Bem, para a aferição do peso, é necessária uma balança que deve ser sempre a mesma, situada em um piso plano, sem desníveis, aferido com o nível e calibrada no zero. Então, cada vez que eu for fazer uma verificação, eu tenho que ver uma aferição, do peso, eu tenho que ver se a minha balança está calibrada. A técnica, né? Existe uma técnica para se aferir o peso. É muito simples, né? Mas devemos sempre usar a mesma técnica. Então, o paciente ele deve se posicionar no centro da base da balança, de costas para a balança, tá? Então, normalmente, quando a gente vai aferir o peso numa farmácia, a gente fica de frente. Mas quando somos nós, os avaliadores, o nosso paciente deve ficar de costas. Cuidados fundamentais para a precisão das medidas. Então, nós queremos uma medida mais precisa possível. Quais são os cuidados que nós devemos ter? Primeiro, é ideal que o nosso paciente use o mínimo de roupa possível, tá? Ou aquela camisolinha, né, que eles usam no hospital, ou então, hoje em dia, uma roupa de ginástica que é bem fininha, né, pesa pouco. Então, o mínimo de roupa possível, sem objetos nos bolsos, sem cinto, sem relógio, sem celulares, sem óculos, etc. De preferência, antes das grandes refeições. Descalço, e aí a gente vai posicionar o indivíduo no centro da balança. O ideal é a pessoa se pesar, né, ou a gente pesar o nosso paciente pela manhã, em jejum, após urinar, tá? A balança, né, que a gente for utilizar, pode me dar o valor errado por falta de manutenção. Então, a gente deve sempre conferir o peso, né, conferir a balança com um peso conhecido. Ou, quando a gente está em dúvida, né, solicitar exame por órgãos responsáveis, como o Inmetro ou o IPEM. Quais são os tipos principais de balança que nós utilizaremos em avaliação nutricional? Tá? Balança pesa bebê, né? O próprio nome diz, é para pesar um bebê, que ela vai até 16 quilos e tem divisão de 10 em 10 gramas. A balança de plataforma, que vai até 150 quilos e tem divisão de 100 gramas. A balança microeletrônica de plataforma também vai até 150 quilos e também tem divisão de 100 gramas. Essa é considerada uma das balanças mais precisas, né? Nós vamos ver a foto daqui a pouco. É aquela balança que a gente encontra muitas vezes, né, nos estabelecimentos, nas farmácias, tá? Então, elas são muito precisas. Se você não ficar mexendo muito, ela é muito precisa. Temos a microeletrônica portátil, que também vai até 150 gramas, divisão de 100 gramas. E nós vamos ver o dinamômetro, que era muito utilizado antigamente para avaliação nutricional de crianças em levantamentos domiciliares. Né? Existem dinamômetros que pesam até 15 quilos ou pesam até 20 quilos. Tá? Hoje está sendo menos utilizado porque nós temos, é muito fácil e barato, uma balança microeletrônica portátil, né? Mas ainda assim é utilizado principalmente naqueles locais onde eu não consigo um piso plano, né? Porque para usar uma balança microeletrônica portátil eu preciso de um piso plano. Então, às vezes eu tenho um local que eu não tenho piso plano, então eu posso estar utilizando o dinamômetro. Então, aqui nós temos a balança plataforma, do outro lado, a balança plataforma digital, aqui ao centro, a balança digital portátil, aqui temos a balança pesa bebê, né, essa digital, e
aqui nós temos o dinamômetro. Bem, o que é importante saber para a gente aferir o peso? Primeira coisa, verificar se a balança está tarada, se ela está realmente no zero. A base, ou seja, onde a balança está apoiada, né, normalmente o chão, deve estar sobre uma superfície completamente plana. Tá? Por quê? Se você não coloca a balança numa superfície plana, ela não consegue pesar, ou então ela vai dar um valor errado. Tá? Para isso, nós usamos o prumo. O prumo é aquela ferramenta que os pedreiros usam para saber se um piso está nivelado. E no caso das balanças digitais, nós vamos pesar 2 vezes para constatar se a bateria não está fraca. Porque às vezes pode causar variação no peso, porque a bateria está fraca, né? Um 6 aparece como um 8, né? Então, às vezes, uma coisinha pode mudar completamente.